Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Bom, aqui mostra então como Abrão, que mais para frente, se os irmãos forem ler na casa de vocês, lá no capítulo 17, ele é trocado o nome para Abraão, né? Ele foi chamado aqui então por Deus para começar um propósito na vida dele. E a gente, parando para pensar aqui, ele poderia ter simplesmente ignorado isso. Tipo, Deus chamou, mas ele poderia ter simplesmente falado: não, sim, eu não vou. Por quê? Aqui fala no versículo 4 que ele tinha 75 anos. Agora vamos pegar a gente aqui. Imagina você, né, com 75 anos de idade, já aposentado, graças a Deus, idoso lá, descansando, e Deus chega para você e fala assim: ó, fulano, sai de onde você está e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina, sai daqui da posse, sai de Pedreira, sai aqui dessa região e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, que você nunca viu e nem conhece. Seria uma loucura, não? E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer da mensagem, que é: nunca é tarde para começar. Então, como aqui diz no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: sai de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E por que Deus falou isso para ele? Primeiro, porque Deus ele queria separar Abraão para um propósito, para um chamado. Porque se vocês forem ver a história de Israel, começou ali, através de Abraão. Deus escolheu ele para formar uma nação, para formar os descendentes ali de Israel. Segundo ponto, que Deus queria tirá-lo do comodismo. Ali fala: saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Então Deus ele queria tirar Abraão do comodismo. E por que disso? Porque o comodismo ele nos faz parar no meio do caminho. É igual uma frase assim que eu guardo assim no meu coração, que é sobre água parada dá dengue. Então, se a gente fica parado, gera o quê? Gera morte. Então, se a gente fica acomodado, né, muitas vezes Deus chamou você para fazer alguma coisa, mas aí você faz assim, sabe, aquela coisa tipo: não, aqui já tá bom já. Mas Deus fala assim: não, eu quero mais, eu quero que você cresça, né, avance. Mas você fala: não, aqui tá bom, Deus, aqui eu faço meu, né, toco alguma coisinha aqui, canto, levanto, adoro, vou para minha casa. Mas não, a gente acaba ficando acomodado e isso acaba gerando morte. Morte nos nossos sonhos, né, morte para as nossas metas. Então Deus ali, ele sabia disso, que Abraão estava num comodismo. Então por isso que ele chamou ele para sair daquela zona de comodismo. Terceiro, Deus chama ele com 75 anos. E às vezes você pode se achar muito novo ou muito velho para Deus, assim, sabe? Tipo, você fala: não, eu sou muito novo para isso que Deus colocou no meu coração, para esse chamado, para esse propósito. Ou, nossa, eu já passei da idade, já não sou mais tão jovem, não tenho mais aquela força de antes para fazer aquilo que Deus me chamou. Mas não, Deus ele não escolhe capacitados, né? Mas ele capacita os escolhidos. Então, se você foi chamado por ele, não tenha medo, sabe? Não fique preocupado com o que você vai ter que fazer, né? Como vai fazer. Mas saiba que se ele te escolheu, ele vai te capacitar. Ele não é um Deus que fala assim: ó, chamei você, agora se vira aí, ó. Vai ficar com as mãos cruzadas. Não, ele chamou, então ele vai te dar aquilo que é necessário para você cumprir o seu chamado. Porque a gente não foi, sabe, não nasceu para simplesmente crescer, comer, dormir, trabalhar, comprar alguma coisa ali, outra coisa aqui, chegar no fim da vida e morrer. Não, você nasceu para algo muito mais do que isso. Sua vida tem um propósito, sabe? Seu pai não conheceu sua mãe por acaso, sabe? Sua vida tem um propósito. Você foi chamado para algo maior. Amém? O segundo ponto que Deus colocou no meu coração é sobre adore em todo tempo. A gente vai pular aqui no versículo, a gente vai ler o 7 e o 8. Aconselho deixar a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler alguns capítulos, alguns versículos no decorrer da mensagem. Bom, diz assim:
versículo 7 de Gênesis 12. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Então aqui a gente pode observar que cada lugar que ele parava, ele adorava ao Senhor. E é esse o segredo que Deus tem revelado para nós hoje nessa noite. Que em meio ao nosso processo dessa caminhada, sabe, em meio ao processo de cumprir o chamado que Ele tem para nós, a gente tem que adorar a Deus. Adorar em meio ao processo. Né? Eu não sei aquilo que Deus tem chamado você, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Né? Às vezes pode ser que no meio dessa caminhada você encontre barreiras, encontre dificuldades, mas o segredo é: adore em todo o tempo, adore em meio ao processo. Se está difícil, se você está passando por um momento assim complicado na sua família, né, na sua vida profissional, né, na vida financeira, simplesmente adore ao Senhor. Adore em meio a esse processo e Ele vai fazer acontecer, amém? Né? Porque se Ele te deu uma promessa, um chamado, Ele vai fazer acontecer e Ele vai te abençoar, amém? O terceiro ponto que Deus colocou no meu coração é sobre afastar, às vezes é necessário. Que está lá no capítulo 13. A gente vai ler o capítulo inteiro. É bem curtinho. Então diz assim: Abrão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Mais uma vez, sobre adorar em todo o tempo. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for à direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale de Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como um jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Só um minutinho. Isso. Aí, continuando aqui. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abrão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus o Senhor. Mais uma vez, adorar em todo o tempo. Então, aqui nos mostra que, às vezes, no processo do seu chamado, do seu propósito, vai ser necessário você se afastar de algumas pessoas, se afastar de algumas coisas, de alguns lugares, né? Trazendo aqui, não dizendo assim para você se afastar dos seus amigos ou dos seus familiares do mundo, até porque eles precisam de que você esteja ali ao lado, porque eles precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Mas eu digo assim que muitas vezes, né, a gente vai ter que se afastar de alguns lugares, assim, de algumas amizades que são maus para a gente, né, de amizades tóxicas, que nos levam a fazer coisas que desagradam a Deus e que nos fazem desviar do propósito. Porque, querendo ou não, igual aquela frase que todo mundo conhece, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, você pode falar: não, Carlinhos, eu sou uma pessoa que não é influenciada, não, eu que sou, sei lá, o dono do grupinho, não sei o que, eu que influencio. Será mesmo?
Pode parar para pensar um pouco. Lá no seu trabalho, ou quem estuda aqui, escola, faculdade, na sua roda de amigos, pode perceber, você acaba pegando um pouco do jeitinho daquela pessoa, seja no jeito de falar, um pouquinho no jeito de se vestir, no jeito de agir. A gente somos pessoas influenciadas, querendo ou não. Então a gente tem que estar esperto, tem que estar atento, porque muitas vezes essa amizade, esse lugar onde você vai, essas coisas na qual você frequenta, muitas vezes está desviando você do chamado e do propósito de Deus para a sua vida, né? Bom, isso. Outra coisa também interessante que a gente pode perceber é que Ló, que era parente de Abraão, ele escolheu uma terra melhor, aparentemente aos olhos, do que Abraão. Ele foi espertinho, digamos assim, né? Ele escolheu uma terra onde tinha água, onde tinha campos, como diz aqui na palavra do Senhor, como se fosse o jardim do Senhor. Então ele foi esperto, ele falou, eu vou me dar bem, filho. Estou com meus gados aqui, minha família, meus empregados, vou escolher a melhor terra, né? Abraão aí que se vira, fica com o deserto aí. Mas quando a gente anda no direcionamento do Senhor, até o deserto, que é seco, se torna um oásis, se torna, né, um jardim, se torna algo frutífero, um paraíso. Pois é no deserto que Deus nos faz amadurecer. Pode parar para você ver que aonde tem mais dificuldade, onde aquilo que você passou mais batalha, mais luta na sua vida, é onde você mais ficou maduro como pessoa, até mesmo na sua fé, você se tornou uma pessoa mais, assim, experiente. Então, ali Deus fala que ia abençoar Abraão naquela terra. Então, lembra daquele segundo ponto? Adore em todo o tempo. Então, se você está se passando, entre aspas, por um deserto na sua vida, não reclame, não acho que Deus te abandonou, mas seja grato a Deus a esse momento de deserto, porque é ali que Deus está te preparando e está te fazendo amadurecer para algo maior, amém? E o quarto e último ponto que Deus colocou no meu coração é sobre olhos da fé. O 15, se os irmãos quiserem ler na casa de vocês depois, né? É bem interessante essa história de Abraão. Bom, vamos ler o 15 então. Deus faz uma aliança com Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse, o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também, eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma à frente à outra, em 2 fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava, os expulsava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse, fique sabendo, com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu os castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão, e ele disse, prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém? Bom, então aqui lendo esse capítulo, mostra algumas promessas que Deus deu a Abrão, certo?
né, de que ia dar aquela terra, de que ele ia ter, sim, filhos. Mas o mais interessante disso é que Deus aceitou Abraão por causa da fé dele, né? Se eu falar para vocês que... eu, quando criança, eu sempre escutei essa história de Abraão, né? Até nas canções falam, né, sobre que Deus chamou ele para olhar para o céu e ver as estrelas, e a quantidade das estrelas seria o tamanho da descendência dele. Mas se eu falar para você que ele não viu de noite, mas sim de dia. Eu sempre imaginei quando criança, quando eu olhava essa cena de Abraão olhando para o céu, eu sempre pensei que era de noite. Ele olhando no céu estrelado, assim, falando, nossa, tipo, essa vai ser a minha quantidade da descendência. Mas o mais interessante, se a gente ler o versículo com atenção, foi de dia que ele conseguiu enxergar as estrelas. Quer ver? Vamos lá. No versículo 5 e 6, vamos voltar aqui, no versículo 5 e no versículo 6 fala assim, aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Versículo 6, Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Agora, versículo 12, vamos lá no versículo 12. Fala assim, quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então, o que isso significa? Que ele viu de dia, porque até todo esse tempo, depois, lá no versículo 12, fala que anoiteceu. Então, ele viu mais ou menos, seria meio-dia, 1, 2 da tarde, certo? Então, uma pergunta para vocês. Tem como enxergar alguma estrela, a não ser o sol, né? Uma estrela no céu de dia? Impossível, não? Por causa que a luz do sol atrapalha. Elas continuam lá no mesmo lugar, mas a gente não consegue enxergar elas. Mas o mais interessante é que Abraão conseguiu, através dos olhos da fé. Ele olhava para o céu, vamos imaginar aqui agora, né? Parafraseando aqui a palavra do Senhor. Vamos imaginar aqui comigo. Você olha para o céu, assim Deus fala, se você conseguir enxergar as estrelas do céu, esse vai ser a descendência, né? A quantidade da sua descendência. De dia, lá meio-dia, você vai olhar para o céu, você vai ver estrela nenhuma. Mas através dos olhos da fé, Abraão conseguiu enxergar. Entende? Mesmo as estrelas não saindo do lugar, elas continuam lá, ele conseguiu enxergar isso. E foi isso que Deus fez dele aceito, através da fé de Abraão. E Deus, né, tem nos chamado nesse ano de 2020 para a gente começar a enxergar as coisas ao nosso redor, na nossa vida, com os olhos da fé. Né? Muitas vezes a gente acaba vendo só isso aqui. Né? Vamos dar exemplo disso aqui. A gente não acaba vendo o que tem por trás, o que dá para resolver. Muitas vezes a gente foca só no problema, sabe? Só naquilo. E às vezes é uma coisa tão pequena, sabe? Algo que dá para se resolver quando a gente começa a enxergar com os olhos de Deus. Quando a gente começa a enxergar com os olhos da fé. Como diz lá em Hebreus 11:1, diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E também no versículo 6 de Hebreus 11 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, para finalizar, aconteceram muitas coisas com Abraão. E eu queria abrir com vocês lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 8, para a gente concluir essa parte aqui de Abraão. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como um estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos da areia da praia do mar. Então, Deus cumpriu o propósito na vida de Abraão, e isso é algo profético para a sua vida. Ele também vai cumprir na sua vida. Amém? Então, a gente lembrando aqui os pontos. Primeiro, nunca é tarde para começar. Então, não tente se limitar ou limitar a Deus dizendo que você é novo ou velho demais para cumprir o chamado que Ele colocou na sua vida. Lembre, nunca é tarde para começar. Segundo,
adore em todo tempo. Então, não importa, sabe, a circunstância, a dificuldade, que você seja grato a Deus, né, aonde você está. Porque ali Ele está te forjando e fazendo você amadurecer para algo maior. Amém? Então, adore em meio a esse processo. Terceiro, afastar, às vezes, é necessário. Então, se você, né, em meio a essa palavra, lembrou de algo assim, de alguma amizade que não tem sido muito boa, sabe, algumas reuniões onde você tem ido, que não tem sido legal, que você comece a repensar isso hoje, né? Se é onde você está indo, se você está sendo influenciado ou influenciador na vida de outras pessoas. Então, se no caso tiver que afastar, lembre-se, é necessário. E assim você vai amadurecer e até mesmo poder ajudar essas pessoas que um dia foram pessoas que desviaram do caminho ou algo assim. Quarto, tenha olhos da fé. Então comece a enxergar aquilo que Deus está fazendo. Olhe além, né? Além do agora, e creia que Deus Ele vai cumprir o chamado dele. Amém? Mas aí você pode me falar, ok, Carne, legal isso que você falou, legal essas passagens aí, mas, Carne, eu não sei qual que é o meu chamado, né? Eu sei qual que é o chamado, sei lá, do meu pai, do meu amigo, mas, Carne, eu não sei qual que é o meu chamado. Então, tranquilo, vamos abrir lá em Marcos. Jesus, Ele nos deu um chamado. Marcos, capítulo 16, 15. Amém? Diz assim: então Ele disse, Jesus no caso, né? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem serão dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Então tá aí, ó. Se você já não sabia qual era o seu chamado, qual era o seu propósito, tá aí um direcionamento de Jesus para a sua vida. Você foi chamado para mudar o mundo. Não um mundo assim digamos assim, um mundo inteiro, mas o seu mundo, né? O seu mundo é composto do quê? Dos seus parentes, seus familiares, seus amigos. E se você conseguir mudar o seu mundo, as pessoas que estão em meio ao seu mundo vão ser mudadas. E assim elas vão mudar o mundo delas. E assim, consequentemente, vão mudar o mundo inteiro. Então Jesus nos chamou para fazermos isso, mas também para amarmos como Ele amou, amarmos aos outros como Ele amou. Então, se você começar a fazer isso hoje, Ele vai começar a te direcionar de forma específica para qual é o seu chamado. E se isso também você fala, não, Carlinhos, isso não bastou para mim, eu quero algo mais específico. Então eu faço essa pergunta para você: pelo que o seu coração arde? Para um pouco para pensar agora. Pelo que o seu coração arde? É por crianças, né? Tipo, você vê aquela situação muitas vezes de crianças lá na África ou de crianças carentes, seu coração arde por aquilo. Ou por justiça, você vê umas coisas assim na internet, na televisão sobre, né, na política, e você fala, não, cara, isso não está certo, quero justiça. Pelo que seu coração arde? Para pensar um pouco. E às vezes é isso que Deus tem colocado no seu coração, sabe? Aquilo que o seu coração arde, muitas vezes é o seu chamado. Chamado para cuidar de pessoas carentes, chamado para fazer a justiça, chamado para enfim, pelaquilo que o seu coração mais arde, para cumprir aquilo que Deus tem chamado na sua vida. Então, que nesse ano de 2020 você possa buscar, sabe? Qual é o seu propósito de vida, qual é o seu chamado. Como a gente falou no começo aqui da pregação, o tempo está passando, ó, rápido. E se a gente não fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, que muitas vezes a gente sabe o que é, vai ser tarde demais. Deus, ele dá uma promessa, Ele cumpre, mas muitas vezes a gente acaba tardando esse cumprimento da promessa. E Deus procura pessoas que estão, digamos assim, ativas, né? Pessoas que estão se colocando à disposição para Ele usar. E se você falar, não, Deus, eu não quero, Ele vai usar outro. Aí a bênção, você perdeu. Então, que nesse ano você possa buscar qual é o seu chamado e qual é o seu propósito. E não duvide. E que esse ano de 2020, então, possa ser incrível, assim, que você possa estar cumprindo também com suas metas, não só com Deus, mas também pessoais, assim, não desistir, não desanimar, sabendo que Deus, Ele tem cuidado de você e que Ele vai cumprir isso na sua vida. Amém? Então, acho que é mais isso mesmo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de orar, então, pelos irmãos. Se vocês pudessem se colocar de pé,
Eu queria orar então para que nesse ano de 2020 aquilo que a gente prometer tanto a Deus ou para nós mesmos a gente consiga cumprir, sabe? Sem desanimar, sem ter medo e principalmente ser aquilo que Deus colocou no nosso coração, que a gente consiga cumprir esse chamado, amém? Senhor Jesus, neste momento eu quero orar agora, Pai, com a Tua igreja, com o corpo de Cristo. Eu agradeço a Ti, Deus, por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração sobre uma vida com propósito, Pai. Eu agradeço a Ti, Deus, porque nunca é tarde para a gente começar. Eu sou grato a Ti porque o Senhor nos chamou, Pai, das trevas para a Sua maravilhosa luz. Então, nunca é tarde para começar, Pai. Mesmo que às vezes a gente se ache muito novo ou muito velho para cumprir o Teu chamado, o Senhor diz que nunca é tarde para começar, Deus. Então, que hoje, Pai, se tem pessoas aqui que prometeram algo, que estão com propósito, que têm sonhos, que elas consigam começar, Pai, começar a fazer algo para Ti, Deus. Começar a fazer algo que possa mudar a vida delas e mudar ao redor o mundo delas ali, Senhor. Também a gente aprendeu hoje que é a importância de adorar em todo o tempo, Deus. Então, que o nosso coração seja levado a ser grato a Ti, Pai, em meio às dificuldades também, a sermos gratos a esse processo, porque nós sabemos que é nisso que o Senhor nos fortalece e nos amadurece para sermos pessoas experientes para coisas maiores, Deus. Então, que a gente possa ser grato e adorar a Ti, Deus, em todo o tempo. Também, Deus, o Senhor nos ensinou hoje que muitas vezes vai ser necessário a gente se afastar de algumas pessoas, de alguns lugares, de algumas situações, não no sentido assim de não conversar mais com a pessoa ou de nunca mais ver ela. Não, Pai, as pessoas precisam da gente também, precisam ouvir Tua palavra, mas muitas vezes é necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento como pessoas e pela fé, se afastar disso que nos leva a pecar e entristecer ao Teu Espírito Santo. E também aprendemos hoje, Deus, sobre olhos da fé, Pai. Então, que o Senhor possa abrir hoje, Deus, os olhos desta igreja, os olhos dos irmãos que muitas vezes estão passando por problemas, tempos difíceis, não estão conseguindo enxergar a solução. Que através dos olhos da fé, elas consigam enxergar isso, Deus, e ver que a promessa do Senhor, o Senhor está trabalhando, Pai. O Senhor não está parado, com as mãos cruzadas, mas o Senhor está trabalhando para cumprir o propósito em nossas vidas. Então, que a gente possa também ter esses olhos da fé como Abraão teve, como ele conseguiu enxergar as estrelas em meio ao dia, Pai. Que a gente também consiga enxergar além, Pai, além do agora, e que a gente possa ser abençoado por Ti nesse ano de 2020, Pai, cumprindo o propósito do ID, cumprindo essa importância de não somente falarmos, mas sermos, Pai, importância de atitudes, sermos a diferença ao nosso redor. Então eu Te agradeço, Deus, e louvo o Teu nome. Amém. Amém.